O câncer é a segunda doença que mais causa mortes no mundo. Perde apenas para as cardiovasculares. Esta segunda-feira marca o Dia Mundial de Combate ao Câncer, uma forma de mostrar a importância da prevenção e enfrentamento à doença. Quase 10 milhões de mortes provocadas por câncer em todo o mundo apenas em 2018. O número é da Organização Mundial da Saúde, que também divulgou os tipos mais comuns da doença. O primeiro é o de pulmão. Só no ano passado foram mais de 2 milhões de novos casos. Com a mesma quantidade, o câncer de mama. Eles são seguidos pelo câncer de colo retal e próstata. A mesma pesquisa revelou que 70% das mortes ocorrem em países de baixa e média renda. No Brasil, o tipo de câncer que registrou mais casos novos entre os homens foi o de próstata. Entre as mulheres, o de mama. Incluídos como os fatores que mais causam câncer estão o tabagismo e o consumo excessivo de bebida alcoólica. Hábitos saudáveis como uma alimentação balanceada e a prática de exercícios físicos, aliados a exames de rotina, são importantes para a prevenção de novos casos. O diagnóstico precoce também é fundamental para o tratamento. Se você diagnosticar um câncer no início, o tratamento ele é muito menos agressivo. Então vamos supor mama, se descobre uma lesão pequena, ela pode ser retirada numa setorectomia, retira uma pequena parte da mama, ao invés de ser submetida a uma mastectomia total, ou uma quimioterapia, radioterapia, então que são tratamentos muito agressivos. Então quanto mais rápido se descobrir, mais rápido se tratar, melhor, mais a probabilidade de cura é alcançável, né? E para falar mais com a gente sobre este assunto, recebemos aqui no estúdio da TV Justiça o advogado especialista em saúde suplementar, Dr. Fernando Martins de Freitas, a quem, em primeiro lugar, eu agradeço muitíssimo pela participação. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, vamos lá. Quais são as obrigações do Estado e das operadoras de saúde, doutor Fernando, com os pacientes que sofrem com a doença? Olha, o Estado ele tem como obrigação prestar todo o atendimento de forma gratuita pelo SUS para as pessoas, os pacientes que estão acometidos com câncer. E com relação ao Estado, existe uma lei específica, que é a 12.732 de 2012, que ela prevê que, a partir do diagnóstico, o Estado tem 60 dias para efetivamente iniciar o tratamento da pessoa, seja ele uma quimioterapia, uma radioterapia ou um procedimento cirúrgico. Já com relação às operadoras de plano de saúde, elas também têm a obrigação de promover tanto a prevenção, como os exames de diagnóstico, como o próprio tratamento e, em especial, as situações de reparação, como no caso de cirurgia bariátrica. É necessário, após o procedimento, se fazer um procedimento estético. Mama também, outro exemplo. Mama também é outro exemplo. E essa operadora, até pela própria lei, que é a 9656 de 98, que obriga as operadoras de plano de saúde a custearem de forma ampla a cobertura para tratamento do câncer. Agora, o câncer é uma doença que ela tem uma variedade, uma gama variada de tipos e também de exames que podem ser feitos, embora haja alguns que são tradicionais específicos. Há algum desses exames que tenha complicadores do ponto de vista dos planos de saúde? Sim, na verdade, a discussão hoje é os exames que não estão contemplados no rol de procedimentos que é editado pela ANS de 2 em 2 anos. Mas os tribunais vêm entendendo da seguinte maneira, que se aquele procedimento, se aquele fármaco, ou seja, se aquele medicamento ele é importante e ele foi prescrito pelo médico, ele deve ser autorizado pelo plano de saúde, desde que tenha autorização da Anvisa. Mas o câncer é uma doença de cobertura obrigatória, então. Quando você contrata um plano de saúde, há qualquer negativa de atendimento em relação à doença, é ilegal. Com certeza. O câncer ele tem que ser coberto pelo plano de saúde e caso haja algum problema na hora que a pessoa vai pedir, nós orientamos que primeiro ela formalize o pedido de procedimento e o plano tem 24 horas, no caso de câncer, para dar a resposta. Se a resposta for positiva, ótimo, vai se desenvolver o tratamento. Caso seja negativa e a pessoa não concorde com a justificativa apresentada, é importante que ela faça um registro na ANS do problema, até para fins de estatística e fiscalização, e também com essa documentação, que foi o pedido do procedimento com a negativa, isso vai ser encaminhado ao Poder Judiciário para que o juiz, analisando a documentação, possa
conceder uma tutela, ou seja, uma decisão de urgência, garantindo imediatamente o tratamento a essa pessoa. Existe carência em relação ao câncer? 24 horas a partir da contratação do plano de saúde. Depois é enquadrado como caso de emergência e não pode ter a negativa por parte do plano de saúde. Doutor Fernando, vamos falar sobre os direitos garantidos que são pouco divulgados, até, por exemplo, o saque do FGTS, a isenção de tributos, como na compra de um automóvel, por exemplo. Quais são esses benefícios? Sim. Existem alguns, por exemplo, FGTS, PIS/PASEP. A pessoa deve procurar a Caixa Econômica Federal com laudo médico, né, destacando que de fato ela está com câncer e ela pode sacar todos os valores existentes naquelas contas. Existe também um auxílio-doença, onde a partir do 15º dia que a pessoa está incapacitada de laborar, de trabalhar, ela pode receber um benefício por parte do INSS e, caso não seja mais possível retornar às atividades, existe a figura da aposentadoria por invalidez, que é exatamente um benefício que a pessoa recebe por ter sido acometida dessa doença e não pode mais trabalhar. E aí é importante destacar que esse benefício pode ser acrescido em 25% caso a pessoa precise de um cuidador. Então, tudo isso deve ser documentado, isso vai ser submetido a um laudo, a uma junta médica, junto ao INSS, e caso aprovado, a pessoa terá esse benefício. Existe outro também, que é o tratamento fora de domicílio. Em pequenos municípios, pode acontecer de não ter rede hospitalar que consiga atender esses pacientes. Então, o município é obrigado a custear o deslocamento da pessoa para municípios vizinhos ou outro estado, inclusive até com hospedagem, para que esse paciente não fique privado do seu tratamento em razão da sua localidade não ter esse tipo de hospital. Temos também isenção de imposto de renda. É importante destacar que essa isenção são para os aposentados, ou seja, quem está aposentado e foi acometido pela essa doença do câncer, ele está isento do imposto de renda. Da mesma forma, temos também a quitação do financiamento da casa própria. Geralmente, os contratos do sistema financeiro de habitação, eles têm uma cláusula que prevê que caso a pessoa tenha uma incapacidade total e permanente, ou seja, ela não tem mais condições de trabalho, o contrato poderá ser quitado em razão do câncer. Isenção do IPI. Se a pessoa, em razão do câncer, teve alguma deficiência de membros superiores ou inferiores, pode ter a isenção do IPI, exatamente para facilitar que ela adquira um automóvel de acordo com as suas condições. É um rol extenso, é um né? rol extenso. São vários direitos e garantias. Infelizmente, o nosso tempo é curto, chegamos ao fim da entrevista, esse assunto rende muita coisa, né? Mas muito obrigada por todas as informações e orientações a quem está em casa. Particularmente nesse Dia Mundial de Combate ao Câncer. Muito obrigado. Obrigado pela participação.